Oração da madrugada. Glória a Deus. Deus fala, viu? Deus fala. E não fica dúvida. E a voz de Deus é nítida. A voz de Deus não deixa rastro. A voz de Deus é como a flecha de um arqueiro. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Ovelha amada, você não tem noção de como eu estou aqui. Eu estou todo arrepiado aqui, ó. Todo arrepiado. Eu estou todo arrepiado. Eu estou sentindo Deus aqui, ó, me pegando aqui, do alto da cabeça até a planta dos pés. Todo arrepiado. Glória a Deus. Eu vou na palavra. Eu vou na palavra. Eu não entro aqui sem palavra. Porque a gente sabe que é a palavra. A palavra é a voz de Deus. Estou com a Bíblia aqui na minha frente. Madrugada de sábado para domingo. Aleluias. Aleluias. Você já ouviu falar de um homem chamado Davi, né? Davi, ele foi um rei. Ele foi um jovem pastor. E aí, pelo coração de Davi, pela dedicação dele com as ovelhas, Deus escolheu ele para ser rei. Porque Davi colocou a vida dele em risco para livrar as ovelhas do urso e dos leões. E aí Deus falou, se ele livrou, se ele brigou com o urso e com os leões para livrar as ovelhas, agora imagina se eu colocar ele no trono. Eu vou botar ele, eu vou colocar ele no trono e ele vai ser rei. Só que aí Davi, ele passou a ser perseguido. E aqui no Salmo 34, versículo 4, Davi disse assim, livrou-me de todos os meus temores. Ovelha, o homem mais... escute, não é porque você é de Deus, não é porque você é cheio do Espírito Santo, que não vem medo não. Vem, ovelha, vem medo. Vem situação, vem coisas, ovelha, o medo vem para todos. Pedro teve medo. Só que a gente precisa ter controle sobre esse medo. Jó, tem um versículo no livro de Jó que diz assim, aquilo que eu temi, aquilo que eu mais temi, veio sobre mim. Aquilo que eu mais tive medo me aconteceu. O livro de Jó diz que aquilo que mais ele teve medo alcançou ele. E nós temos que tomar cuidado com o medo. Porque o medo, ele faz a gente parar, desistir. O medo é um sentimento que faz você dar crédito a algo que não existe. Ovelha, você está entendendo o que eu estou entregando aqui? O medo é uma coisa que faz você duvidar, desprezar. Eu lembro, ovelha, que hoje eu tive o prazer de casar ela. A Sandra, uma ovelha, ela é de um outro ministério. E a Sandra, hoje ela é obreira, mas outrora, eu lembro que quando a Sandra foi chamada para ser obreira, quando o Espírito Santo usou uma missionária, numa catedral que eu passei, e quando a missionária recebeu a revelação de Deus que a Sandra ia ser obreira, ela aceitou. A Sandra aceitou. Ficou feliz. Só que semana seguinte começou a acontecer algumas coisas
na vida da Sandra, e o inimigo começou a soprar, dizendo, tá vendo? E tal, o inimigo começou a jogar. Porque o inimigo, ele não é bobo. O inimigo, ele não é besta. O inimigo, ele não é besta. Ele sabe que quando a gente vai servir a Deus, ele vai tentar a gente para ver se a gente desiste, desanima, para. Porque o inimigo não quer a gente no santuário, no reino de Deus, na obra de Deus. Ele quer a gente no mundão. Ele quer a gente no carnaval. Ele quer a gente lá, com um copo de pinga, com um narguile, ele quer a gente fazendo a vontade da carne e dele. E aí a Sandra, o coração da Sandra foi tomado por um medo. Que a Sandra me procurou e disse, ó, pastor, na época eu era o pastor presidente daquela igreja, me procura e falou, pastor, eu não quero mais, porque começou a me acontecer um monte de coisa, o inimigo não é bom, o inimigo não é besta. Eu falei, Sandra, o inimigo, tudo que ele quer é isso aí. Tudo que ele quer. O que ele mais quer, ele conseguiu. Quer fazer você desistir da obra. E aí a Sandra disse, não, pastor, mas eu não quero, porque sabe, pastor, começou a me acontecer um monte de coisa. E aí o esposo dela, rapaz, por isso que eu digo, né, olha, quando a gente tem alguém de Deus do nosso lado, é bom demais. O esposo dela, que não era obreiro, não era presbítero, não era diácono, ele não era pastor, mas ele era um membro firme, cheio do Espírito Santo. Ele disse, meu amor, eu estou contigo, o pastor está contigo, meu amor, não temas. Foi o que Deus falou para Josué, está aqui na palavra, vamos na palavra? Olha o que Deus falou para Josué. Deus disse para Josué o seguinte, ó, Deus disse para Josué, lá no capítulo, cadê? Vou achar, Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, quer dizer, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não temas. Ô Josué, sabe por quê? Porque o coração de Josué foi tomado por um medo também, porque quando Moisés morreu, o povo começou a pressionar Josué. E aí, cadê Josué? Você não é o sucessor. Ó, veja, eu vou parar aqui. E de manhã eu volto falando mais acerca dessa mensagem. Porque já é 23 horas e 8 minutos aqui no Mato Grosso do Sul. E em alguns estados é meia-noite agora, meia-noite 7, meia-noite 8. Para não ficar longa a oração, eu vou falar mais sobre esse medo, que você precisa controlar o medo. Não só o medo, mas as emoções, qualquer tipo de sentimento. Até a sua bondade você precisa controlar. A língua, os olhos, o ouvido, tem que controlar. Tudo tem que ser controlado. Equilíbrio. Espírito Santo, eu venho aqui orar. Pega aí a folha, ovelha. Pega a folha aí. Eu oro aqui agora, Pai, na certeza de que o Teu Espírito, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu poder nos alcança, nos visita, nos toca, nos alimenta, nos dá força, coragem. Ao invés de medo, vai ter coragem. Ao invés de frieza, vai ter força, vai ter fogo. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, o nosso domingo, o nosso culto, a nossa Santa Ceia, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa nosso voto, abençoa cada dizimista dessa obra, cada ofertante dessa obra, que o Teu Espírito se agrade de tudo aquilo que nós estamos fazendo diante de Ti. Amém e amém. Tá bom? Que Deus abençoe, viu? E até logo cedo pela manhã.